Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós somos o Casal to Travel. Para quem não nos conhece, eu sou a Jennifer. Eu sou o Leandro. Esse é meu marido Leandro. Juntos a gente tem esse canal aqui no YouTube, lá no Instagram, @Casal to Travel. Hoje a gente vai falar sobre um tópico que é engraçado, divertido, mas ao mesmo tempo, na época que foi acontecendo, foi insuportável. Quem acompanha a gente lá no Instagram vê um pouco mais. A gente está tentando trazer mais aqui pro YouTube, né, para nossas coisas e do dia a dia, mas confesso que a gente ainda tá nessa transição do Instagram aqui pro YouTube. Nesse ano a gente esteve em 8 países, eu acho, foram 8? Você 8 ou 7? 8, 7. Eu fui em um país sozinha que ele não pôde entrar, mas enfim. E durante todas as nossas viagens, não teve um país que a gente não passou que teve algum problema. Todos os países que a gente foi, teve algum problema ou na alfândega, ou com a Polícia Federal, ou com a própria companhia aérea. A gente sempre teve algum problema. A gente é do Rio de Janeiro, e aí lá tem 2 aeroportos, né? Tem o Nacional e o Internacional, mas... Santos Dumont e Galeão. Santos Dumont e o Galeão. Às vezes o Santos Dumont, se você tiver conexão igual a gente teve, você sai de lá e vai para um lugar do Brasil, do outro lugar do Brasil, e de lá você faz o Internacional. No nosso caso, a gente estava fazendo Rio de Janeiro, São Paulo, Catar. O Rio de Janeiro e São Paulo era pela Latam, né? Isso. E São Paulo, Catar pela Qatar Airways. E aí foi onde começou o nosso primeiro problema, já de cara ali no Rio de Janeiro, em Santos Dumont, e Leandro vai começar a explicar que... Chegamos no aeroporto umas 4 horas antes, porque voo internacional, tinha despedido a família e tal, etc. Quando chegamos lá, eu falei, vamos fazer o check-in. Mas como tinha tempo, a gente deixou o check-in para um pouco depois, beleza. Aí despedimos e tal do pessoal e fomos fazer o check-in. Quando a gente foi fazer o check-in, que a gente olhou o número do voo, não estava mais lá, o voo tinha sumido. E aí, obviamente, a gente procurou ajuda e teve uma moça, assim, fenômeno, que ajudou demais a gente. Inclusive, a gente queria saber o nome dessa pessoa. Deixa eu fazer nem quem é, nem qual era o cargo dela, porque ela só ajudou e foi levando. Infelizmente. Mas, enfim, ela ajudou muita gente. E para a gente poder viajar, a gente ainda por cima precisava de um documento. Isso foi em São Paulo ou no Rio? Foi no Rio, antes de embarcar. Isso. Então, a gente precisava de um documento, um formuláriozinho para preencher, para a gente poder começar o Eterage, que já eu vou explicar. É porque, assim, é legal a gente falar que quando a gente começou a viajar, sair do Rio de Janeiro, a gente estava nessa transição de Covid, não é Covid, precisa de o que precisa. Os países estavam começando a abrir as fronteiras, então, assim, alguns países precisavam de 2, 3 coisas, só a vacina, certificado, essas coisas, e outros não. Outros precisavam, como o Catar. Acho que o Catar foi o que, de longe, o que a gente teve mais problema em fazer coisas. E um deles é o aplicativo que o Leandro falou, eu acho Eterage, que a gente vai falar dele. Tá, e aí beleza, conseguimos embarcar graças a essa moça, muito emocionado, falei com o Isque e tal, até a moça chorou, não tive força para levantar, me levantaram, me cuspiram para dentro do avião, mas foi assim. E aí quando a gente chegou lá em Guarulhos, né, até aí tava tudo bem, tava tudo certo. Então, lá em Guarulhos foi quando a gente saiu do Rio, já chorando horrores, porque já tinha cancelado o nosso voo. E quando a gente chegou lá, tinha uma fila enorme, quilométrica, de várias pessoas indo pela Qatar Airways. Para quem não sabe, é parada para Austrália, para Nova Zelândia e para quem vai para o Qatar, né? Enfim. E aí, quando a gente chegou lá, tinha um milhão de pessoas, tipo assim, discutindo, porque nem tudo que os países estavam pedindo, a Qatar estava sabendo informar. E como eu disse, estava nessa transição, foi meio que caótico. Quando a gente chegou ali para fazer o check-in, era uma pasta, assim, acho que a gente tava com uma pasta com 20 documentos. Muito grande. E porque a gente estava vendo que todos os documentos estavam tudo certo. Ela falou assim, na hora a mulher falou, mas tá faltando um documento tal. Diz, como assim? Que documento tal? Aonde está escrito que precisa desse documento tal? Aí você precisava entrar dentro do aplicativo, dentro do site, dentro do não sei o que, apertar, dar 5 pulos, 3 girinhos, aí aparecia. Aí a gente falou, Ninguém falou isso pra gente, não tinha essa informação em nenhum site, não estava escrito em nenhum lugar, ninguém avisou a gente. Então, assim,
Era impossível achar. Em tempos de Covid, para quem viajou, ó, bato palma, porque realmente ficou bem complicado. Mas conseguimos fazer alguma coisa lá no aplicativo e tinha um tempo para autorizarem o aplicativo. É porque se não bastasse, quem autorizava não era tipo um robô, uma inteligência artificial que você mandava os dados e ele interessava. Não, era o governo do Catar que eles tinham que autorizar e simplesmente isso tudo desse acontecimento da mulher falando o que a gente tinha que fazer. Pro voo, acho que eram 3 horas que faltavam. Exato, 3 horas. E o que aconteceu? Em 2 horas e 45 minutos aceitaram a nossa parada lá no aplicativo e aí o aplicativo ele fica numa tela nula e de repente, pum, fica verdinho. E aí quando fica verdinho, significa que você pode ir. Eu não sei se o Qatar tá usando mais o Ethereum. O Ethereum eu acho que tá, mas não, pra Copa eu acho que eles não estão usando igual, tava usando no nosso caso. Ah, com certeza porque não. já tá mais liberado. Quando a gente foi, era horrível, assim, você não pode entrar no metrô. A gente depois fala do metrô. Ainda vamos chegar lá no metrô, então. Mas era... Eu lembro claramente, assim, tínhamos nós dois com esse problema e tinha uma pessoa que tava tentando embarcar na Austrália, tinha 2 dias. Você lembra desse cara? Lembro. O cara que tava atrás da gente? Lembro. Ele tava 2 dias tentando chegar na Austrália e por causa desse, tipo assim, a Qatar ficava jogando eles, assim, eles não sabiam e a Austrália e a Nova Zelândia mudaram muito as regras do Covid. E aí a Qatar não sabia o que fazer com ele e o governo da Austrália não falava e a gente começou a ficar com medo, tipo assim, eu falei, meu Deus... E se o governo do Catar não responder a gente e a gente ficar igual esse cara, eu não tenho dinheiro. A gente começa assim, eu não tenho dinheiro pra ficar assim, aqui, igual a ele. Pô, a gente vai ficar morando igual aquele filme do Tom Hanks, no terminal. Enfim, vou ficar no terminal. Chegamos no Catar. Aí ficamos lá, era pra gente ficar 2 dias. Beleza, ficamos 2 dias, aproveitamos, conhecemos lá tudo que vocês viram aí, quem acompanha a gente. E até o dia do nosso voo para a Índia, que era mais uma conexão que a gente ia fazer. Aí o próximo país que a gente estava indo era Catar, Índia. Beleza. E quando Jennifer foi fazer check-in um dia antes, o que aconteceu? Na noite anterior, gente. Na noite anterior. Eu sempre olho um dia antes de manhã e antes de chegar no aeroporto. Algumas vezes não dá para fazer isso tudo. Então, às vezes, por exemplo, no dia do Catar eu olhei na noite anterior. Estávamos plenos, indo dormir, deitados já. Quando eu abri o aplicativo, eu falei, Leandro, vou fazer já o check-in, né? Porque à noite, online, quando eu abri, seu voo tá cancelado. Eu, como assim, seu voo tá cancelado? Como assim? Ninguém me avisou. Como assim? Ninguém me mandou e-mail. Se eu não entrasse, de novo ia acontecer aquilo. Comecei a gritar, a chorar. Falei, Leandro, nosso voo tá cancelado de novo. O que é isso? O que a Jennifer chorou esse dia foi brincadeira, meu amigo. Cara, mas você imagina, eu tô em outro país e eles ficam cancelando o meu voo toda hora, né? que é isso? Não é possível, só eu que sou cancelada? O que tá acontecendo? E aí começou a saga de procurar o próximo voo do Catar pra Índia. Aí, meu amigo. Aí, calma. Jennifer foi ligar lá pro relacionamento ao cliente lá da Qatar Airways. Não, esse era da Indigo. Da Indigo, desculpa, que a gente ia do Catar pra Índia, então a gente foi de Indigo. Que é a companhia da Índia, né? Isso. E aí, eles atenderam, o cara falava uma outra língua, acho que árabe, e um inglês muito ruim, que era difícil de entender. Se você está acostumado a viajar, você deve estar entendendo o que a gente está falando. As pessoas da Índia, desses países que têm uma língua muito forte, que puxa o R. É extremamente difícil você no telefone entender o que eles estão falando. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Por exemplo, eles não falam very near, eles falam very near. Very near. Só que quando você está olhando, você entende, né? Mas no telefone que você só... É horrível. É horrível. E aí eu tive que discutir com essa pessoa em inglês, com o acento dele, com o meu acento, eu nervosa, o Leandro estressado e ele não entendendo o que a gente estava precisando. Aí vem a melhor parte. O crédito acabou no meio da ligação. O crédito, cara. Aí foi brincadeira. A gente, todo país que a gente foi, a gente comprou chip até hoje, né? Sim. Então a gente comprava assim, sei lá, a gente comprou para 2 dias. Então a gente calculou 2 dias, vamos comprar ali. Só que, cara, como eu fiquei muito tempo, acho que eu fiquei 1 hora nesse primeiro momento, eu fiquei 1 hora tentando explicar. Do nada, quando a gente estava assim, se entendendo, se entrosando, puf!
E eu tô rindo Caiu a aqui ligação. porque eu tô lembrando desse dia, a cena de Jennifer se debulhando, Gente, desesperada. foi horrível, Aí eu tá? falei, calma, Jennifer, desci, comprei mais crédito. Isso Ela era ligou 1h de da novo. manhã no Catar. É em Doha. verdade, é 1h da verdade. manhã. Lembrando que isso não era problema, porque 1h da manhã lá a cidade é cidade noturna, né? É, a cidade Então é eles, noturna. eles acordam 6 horas da tarde e vão dormir 4 horas da manhã, Aqui entendeu? é muito quente, de muito manhã quente. eles não fazem nada. Exato. Enfim, aí fui lá, comprei mais crédito para ela conseguiu ligar e eles deram 2 opções. É. E aí, assim, eu vou falar primeiro as opções que eles me deram. Eles me deram 2 opções. Ou eu tinha meu dinheiro de volta, nosso dinheiro de volta das 2 passagens, ou eles realocavam a gente num próximo voo. Só que assim, eu ali procurando, a gente não queria ficar no Catar, o Catar não era nosso destino final. Então, como a gente queria sair, eu procurando os próximos voos, estava o dobro do que a gente pagou. Então não fazia sentido a gente pedir o nosso dinheiro de volta para comprar um negócio que estava o dobro. Então a gente falou o quê? A gente quer ser realocado. E aí começou o outro inferno. Aí Jennifer falou, beleza, a partir do momento que ela selecionou que quer ir pro próximo, vamos lá pegar o próximo voo. Olhamos, né? Tinham até 10 dias para pegar o próximo voo, né? para usar o voucher, né? Que a gente foi reembolsado em voucher. Vemos, primeiro dia, não tinha mais voo. Segundo dia, não. Terceiro, quarto, quinto. No terceiro já sexto. bateu o desespero. Conseguimos voo para o 9º dia. Nono dia. Ficamos 9 ou 10 dias no Catar, não lembro. Eu já nem lembro, acho que foram 10, porque isso foi no segundo, e aí foi no 9º, e aí... Passamos 10 dias no Catar, sendo que a grana não era lá essas coisas. O Catar, para quem tá lá na Copa, tá com dinheiro, muito. tá? Então, O Catar ele é caro e o real é desvalorizado para a moeda deles. Então, não é muito. Lá a moeda é Qatar e Rial que se chama. O nosso é Real e lá é Qatar e Rial. Acho que era 1,30. É 1 para 1,20, 1 para 1,30. Só que as coisas lá são caras. Exatamente. Entendeu? Uma Coca-Cola, sei lá, você vai pagar R$6. É bem parecido com o Brasil. Os valores é um pouco parecido com o Brasil. Só que é um pouco lá, um pouco mais caro. E estávamos em hotéis lá, e os hotéis lá, nessa época, principalmente de Copa, estão muito caros, muito caros. E a gente escolheu o mais barato de todos, ficamos esses dias, gastamos com comida na rua e tal, enfim, gastamos muito do nosso dinheiro, nosso bolso, que não era para gastar. Pode falar aí, o quanto que a gente gastou em 10 dias. Não, porque eu quero falar do processo primeiro. E aí que a gente entra com o que a gente aprendeu. Eu tinha separado, assim, antes de viajar, eu tinha feito um cálculo, tinha falado assim, Leandro, acho que a gente vai, óbvio que a gente vai precisar de uma emergência, mas eu achei que a emergência fosse no sentido assim, eu me machucar, Leandro tem problema na coluna, se a gente precisar, sei lá, por qualquer motivo ele for parar no hospital, porque ele sempre vai parar no hospital. Mentira. E aí eu sempre calculei um valor. O valor que eu calculei para nossa emergência acabou no Catar em 9 dias. Só para vocês saberem. Só para vocês terem uma noção. E aí e a gente falava assim, cara, imagina se a gente não tivesse esse dinheiro, a gente tinha voltado na primeira semana pro Brasil. Esquece, nem sei, mano, nem sei. E aí, cara, antes de viajar, eu não sei como é que esse pessoal é loucura, que sai do Brasil com tipo 100 euros, 100 dólares e vai embora e se... Como é que volta, gente? Como é que se... Sei lá, enfim, é só um comentário, porque isso foi uma das coisas que mais salvou a gente. Conseguimos pegar o voo no 9º dia, ficamos bem bolados, mas conseguimos ir para a Índia. Não gostamos da Índigo porque tinha umas pessoas bem mal educadas lá. Mas antes disso, vamos situar. A gente ia do Catar para a Índia, mas nosso destino final não era a Índia. Nosso destino final, teoricamente, né? Final não, mas a gente ia morar na Tailândia por um tempo. Então, da Índia, a gente já tinha comprado o voo para Tailândia, que era para Bangkok, que Bangkok é a capital da Tailândia. Uhum. De Bangkok, a gente ia para as ilhas. Então, assim, é longe. A gente já tinha comprado o translado de Bangkok para a ilha principal, da ilha principal para a ilha do Golfo, para Koh Samui, que a gente estava indo para Koh Phangan, que ainda tinha que pegar outro barco para a ilha.
Então você imagina a quantidade de coisas que a gente tinha comprado, de Tivemos voo, que cancelar isso de tudo. ônibus, de barca e de todos os meios de transporte. Perdemos isso tudo A gente por perdeu causa tudo do isso. Catar. Exatamente. Ou seja, tivemos que pagar tudo de novo do nosso bolso. Exatamente. Ainda Não teve só a mais gente essa. ter pagado tudo lá no Catar, como a gente teve que repagar tudo que a gente tinha comprado para depois. Então o grande problema, eu acho que foi isso. Não foi nem só o valor que a gente tinha gastado do Catar, que a gente perdeu tudo, todos os voos. E o que mais me incomodou, que eu lembro até hoje, foi que durante a ligação, foram 4 horas eu falando com o cara desse trajeto de Leandro lá embaixo, fazer o chip, voltar. E eu lembro que quando eu desliguei com ele, que eu fui ligar para as companhias da Tailândia, você lembra? Eu liguei, a moça que me atendeu tinha acabado de falar assim, se você me liga 40 minutos atrás, a gente tinha conseguido te reembolsar, porque ia dar 72 horas do voo. Mas como eu fiquei 4 horas com a pessoa da Indigo, Caraca, eu perdi. Aí. Boa lembrança. Aí foi quando eu comecei a ficar maluca, chorei, gritei, briguei. Eu falei, cara, não é possível. Aí foi quando a gente perdeu todo o dinheiro. Porque a gente teve que comprar mesmo. Eu tentei argumentar, tentei falar que não foi culpa nossa, mas assim, a companhia aérea não quer nem saber. Não tinha ligação. Quando tem ligação, por exemplo, a Latam, ela é consórcia com a Air Canada. Se eu tivesse um problema com a Air Canada, a Latam entende. Agora, quando não tem, tipo, Latam e Gol, que são companhias rivais, o problema é seu. Se você perdeu o voo, se você atrasou, né? O problema é seu e é a vida que segue. Eles não estão nem aí. Então, aí voltando, conseguimos o voo, indo lá para a Índia. A gente não gostou muito, nossa experiência não foi muito boa, porque tinha uma galera muito mal educada, as pessoas lá gritavam. Você não vai falar antes disso o que aconteceu? O quê? Você não lembra? Não. Leandro tem problema de memória, gente. Antes da gente entrar no voo da Índia, quando a gente... Ah, tá, é verdade. Muito importante isso. Como eu poderia ter esquecido? Fala aí, então, você que lembrou. Antes da gente entrar no voo da Índia, óbvio que a gente não ia passar por um voo sem ter problema, né? É óbvio. E quando a gente entrou pra fazer o check-in, a mulher perguntou, e o visto? Gente, que visto? Que visto? Que visto, linda? Tem Qual visto visto? pra Índia? Índia? Visto? Que visto? E a gente pesquisou um pouquinho antes. Eu pesquisei tudo. Sinceramente, eu sempre pesquiso tudo. Só que a gente estava fazendo, a gente ia ficar um dia. Então, tudo que eu estava lendo, você não precisava de visto para ir para a Índia. Eu não sei se foi por causa da Covid, o que foi, se eu li errado, porque era muita coisa traduzida. Simplesmente eles me falaram assim, vocês não podem embarcar. Vocês não são brasileiros? A gente, sim. Então, vocês têm que ter visto. Cara, a gente não tinha o visto. E mais uma vez, Esse eu achei que a gente não ia conseguir mais. Eu também achei. Eu já tava assim, Índia que se... Pô, vamos pra Índia não. Só que assim, eu acho que esse foi erro nosso. Os outros não, mas esse foi erro nosso da gente ter... E olha que a gente olhou muito, só que eu acho que a gente tava tão focado em ver o que precisava de Covid, que alguns a gente ignorou. E a gente simplesmente não sabia que tinha visto. E chegou lá, a gente falou, sendo bem sincero, a gente falou, olha, a gente não sabia, a gente não tirou, e agora o que a gente faz? A gente já comprou, aí a gente explicou tudo pra ele, a gente falou, olha, essa passagem é uma passagem que teve problema, a gente teve que ficar no Catar por causa de vocês, por 10 dias, a gente não vai ficar aqui de novo, eu não sei o que vocês vão fazer, mas tira a gente daqui. Eu falei, vocês não tem outro voo, eu lembro da gente conversando com o gerente, né, o chefe deles, que eles foram chamar o chefe, obviamente. E aí eu lembro da gente perguntando assim, você não tem qualquer outro voo para qualquer outro lugar que não precise de visto? Porque a gente não aguentava mais ficar no Catar, porque tava ficando muito caro. A gente falou assim, manda a gente para qualquer lugar, pode mandar para qualquer lugar. A gente só precisa sair. E ele falou que não, que a gente já tinha comprado, a gente tinha esse problema todo. E aí eu sei que ele falou assim, olha, eu vou fazer uma coisa que não pode fazer, mas eu vou fazer com vocês e a gente vai torcer para que isso tudo em inglês, né? Naquele inglês de indiana ali, a gente falando.
E aí foi quando ele falou que ele ia fazer uma coisa com a gente que podia dar errado, mas que era por nossa conta. E a gente embarcou sem o visto. Então a gente embarcou no avião sem o visto, e aí é quando a gente não gostou, a gente não foi uma experiência legal. Não aconselho. Tudo que ela tá falando dava-se no Catar ainda. E aí a gente embarcou sem o visto porque o chefe autorizou. Foi, o chefe da Indigo autorizou. Chegando lá, tinha uns caras meio mal educados, tipo, Jennifer. Eu era a única mulher novidade, do voo. Mulher, Você lembra chama disso? atenção, lembro. Eu era a única mulher do voo. Claro que todo mundo vai olhar, né? Na hora porque que é eu uma coisa abri, que chama atenção. que eu mas, abri a porta não, né? Como é que... sei lá, portão gate. Não, na hora que eu entrei no coisa do avião, Ela olhou no todos chão, eles fizeram assim, ó. Pá! Falei, meu Deus, é uma coisa nova, vão chama me matar. atenção. É compreensível, mas é um olhar meio diferente, sabe? Não é aquele olhar de tipo, pô, é uma novidade pra mim, entendeu? É um olhar meio maldoso, sabe? Eu, pelo menos, senti isso. Então, pra você que viaja sozinha, a mulher, esses países são um pouco complicados, entendeu? Então, legal infelizmente, né, ir um pouco coberta, ou então ir com um amigo ou uma amiga. E eu tava coberta. Que é mais... Eu tava de casaco. É mais seguro, entendeu? Eu Eles não mexem, eles não fazem nada, mas é chato, né? Você ter que passar na rua e tá a pessoa te olhando assim, meio que te desejando, sabe? E outras coisas, cara. Pô, os caras rotam, os caras peidam, os caras... Mano, chega até a ser engraçado, tá ligado? Não quero nem saber, no meio da avião. Cara, é desconfortante, né? É um cheiro ruim, assim, Enfim, desagradável. fora essa parte que a gente não vai entrar em muito detalhe, eu acho que até a gente nem tem tanta prioridade pra falar assim da Índia, porque, como a gente vai contar, a gente não pôde entrar na Índia, de fato. Então, chegando lá, a gente estava esperando o visto sair, era um stopover, a gente ia ficar, sei lá, umas 20 horas, 18 horas na Índia só. A gente só ia sair, ia comer alguma coisa, ia dormir, descer em Nova Delhi, em New Delhi, né, Nova Delhi, e a gente tinha comprado de novo, a gente tinha pegado hotel, tinha feito toda a organização. Teve isso. A gente teve toda a organização ali, e aí quando a gente já assim, cara, e a gente quando descer lá, o que vai acontecer? Se a gente não tiver... A gente desceu do avião, continuou mandando, do nada surgiu um cara assim da Indigo, Leandro Ferreira, Jennifer de Sá. Eu falei, caramba, sou eu. Aí ele, pra cá agora. Eu falei, meu Deus, bom, só seguimos, vamos seguir. Mas até que esse cara ajudou a gente. Porque ele era da companhia. E aí depois eu fui me assimilando. Eles estavam no erro porque eles deixaram a gente embarcar sem visto. Então eles não queriam que a gente passasse pela Polícia Federal da Índia sem eles explicarem o que estava acontecendo. E aí a gente simplesmente... Sabe na Polícia Federal do Aeroporto do Brasil que tem aquela cabinezinha da Polícia Federal? A gente ficou nisso lá na Índia, só que não era uma cabine. Era uma sala. Cadeira. Não, era uma sala e tinham, sei lá, umas 4 espreguiçadeiras assim. Não era uma sala, ali não era uma sala, era onde pessoas passavam. Era um corredor, não é mas do sala. lado é como se fosse uma mini salinha, entendeu? Gente, não é sala, porque as pessoas passavam ali. Sala é como se fosse um lugar fechado. As pessoas passavam ali, a gente ficou literalmente numa cadeira, que era a sala deles. Sim. E aí, enquanto a gente tava ali, tinha uma americana, que a gente conversou pra caramba com ela. Sim. Que ela tava ali já tinha um dia. Tinha outra menina que a gente não entendia nada, porque ela só ficava gritando em indiano, sei lá o que era, que ela ficava gritando. Que ela tava, o negócio pra ela tava bem bravo. Lembra que ela ficava... Mas ela também foi a primeira... Ela foi a primeira a ir embora. Né? Mas essa americana tava assim, ó, paz e amor, tô aqui há um dia, e tranquilo, você extraditada. Ela ia pro casamento de amigos aonde? Ali na Índia. Na Índia mesmo. Ela ia pra Índia. E ela também não sabia que precisava de visto, ela é americana, só que é americana, né, meu querido? Ela já estava em contato com o consulado, a embaixada americana, eles estavam ajudando ela, só que aí veio o chefe do departamento, era a mulher. A mulher lá, chefe do departamento da Índia, pra conversar com a gente, ela perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? A gente falou, olha, a gente não tem intenção de ficar na Índia,
A gente só tava indo pra Tailândia, a gente não sabia do visto, e a gente só quer fazer o stopover. Aí ela perguntou pra menina e ela falou, olha, eu vou dar pra vocês até amanhã, não sei tal hora, pra todos vocês resolverem o problema de vocês. Aí o que aconteceu? A menina, ou ela comprava uma passagem de volta para os Estados Unidos, ou ela era deportada. Exato. E quando você é deportado, meu amigo, é difícil de entrar em outros Qualquer países. país. É difícil. E aí a gente conversando com a americana falou assim, amiga sua louca, não seja deportada, compre... Não... Aí ela comprou uma passagem de volta para os Estados Unidos e voltou para os Estados Unidos. Exatamente. E a gente, como tinha algumas horinhas, a gente deu uma enrolada. Daqui a pouco, faltando tipo 2 horas, 1 hora mais ou menos, a mulher chegou lá, o policial falou, e aí? Qual vai ser, tá ligado? Aí eu falei, pô, me libera aí, cara, faltam 4 horinhas, 5 horinhas pra eu pegar o avião. Aí o cara, tá bom, vai lá, vaza. Não foi assim, né, gente? Óbvio que ela veio conversar e aí a gente falou, olha, a gente tem já o voo, mostramos o nome, mostramos pra onde era o voo. E aí ela falou, eu vou liberar vocês saírem daqui, mas vocês vão direto. Aí foi meio que acompanhando a gente até entrar naquele espaço que não pode mais sair do aeroporto, que é onde a gente pega de fato o avião, e foi ali que a gente ficou. Então a gente não pôde sair da Índia. Sim. E aí, finalmente... Sair não, no caso, entrar na Índia. A gente não pôde entrar na Índia, né? Então a gente foi pra Índia sem conhecer a Índia, gente. Agora, o aeroporto, vocês podem perguntar que a gente sabe o aeroporto tudo de Nova Delhi. Deu pra ver as motinhas lá fora também, as paradas. E... Enfim, conseguimos finalmente, após dias e dias de luta, conseguimos ir na Tailândia. Aí, chegando na Tailândia... Não, mentira, não teve nada, não. Chegando na Tailândia, não teve problema. A única coisa que a gente tinha que fazer no meio do caos da Covid, a gente teve que... Passar na imigração. Não, a gente teve que pegar um táxi, o táxi era privado, com o nosso nome, a gente teve que fazer o Covid dentro do carro. E aí a gente ia direto pro hotel, a gente não podia sair do hotel, era proibido sair do hotel. Tinha que esperar sair o resultado. Tinha que esperar sair o resultado. Como a gente estava muito cansado desse caos todo, a gente tomou um banho, dormiu, quando a gente acordou já estava lá que a gente podia sair pela Tailândia. E aí, isso tudo a gente queria contar pra vocês, porque a gente não teve tempo de falar tão detalhadamente como foi todo o processo. E tudo isso demandou muito dinheiro, foi bem caótico. Razão. Eu lembro que quando eu tava acontecendo isso, eu falava pro Leandro assim, cara, e quem não fala inglês? É mesmo, Quem não fala inglês? Sério, no primeiro problema... Além do dinheiro ainda tem isso. No primeiro... Não dá pra resolver problema com o Google Tradutor. Não dá, gente. Não dá. Então, Porque... inglês, assim, pra quem quer se jogar no mundo, cara... É mais do que essencial, tem que ser tua segunda língua. Eu, sinceramente, não vejo como viajar para os países sem falar inglês. Até porque a gente, no meio disso, tivemos que fazer várias ligações. E não tem como se comunicar por ligação, Google Tradutor não dá. A não ser que você chame alguma pessoa que fale inglês, mas assim, o ideal é que você fale inglês. Porque no meio disso tudo... Saiu de São Paulo, tudo que a gente resolveu foi inglês. Todos os contratempos foram em inglês. E eu sempre ficava assim, cara, Leandro, se eu não estivesse entendendo o que a pessoa estava me oferecendo, a gente tinha ficado lá no Catar, lá no primeiro problema. Ou então a gente tinha perdido mais dinheiro do que a gente perdeu. Ou a gente não tinha conseguido resolver com o cara da Índia, da Indigo, o chefe lá do departamento da Indigo. Não tinha entendido o que a gente precisava, o que ele queria que a gente fizesse. E... Então a gente veio aqui oferecer um curso de inglês pra vocês. Mentira. Tá aqui. Não. Mas era uma boa deixa, hein, pra oferecer o curso de inglês aqui agora. Mas enfim, isso tudo é porque a gente quer voltar a falar sobre o processo. Quando você sabe qual é o seu direito, quando você sabe o que você pode receber da companhia, ou de qualquer coisa, na verdade, você sabe o que você está pagando. A gente sabia que o que a gente estava pagando, que é uma passagem aérea, eles não podem simplesmente virar e falar, cancelamos, daqui a 1 hora o seu novo voo. Você não pode fazer isso. Olha quanta coisa mudou na minha vida e na dele. Olha quanta coisa a gente teve que rearrumar, rearranjar,
gastamos dinheiro. E aí a primeira oportunidade que a gente teve, que a gente chegou eu lembro que assim, a gente aterrissou na Tailândia, a gente pegou os 733 barcos que a gente tinha que pegar. Quando a gente parou, eu entrei na hora em contato com o advogado. Na hora mesmo, eu falei assim, olha, eu sou a Jennifer, me indicaram você, que é advogado de causas de companhia aérea, aconteceu isso, isso, isso. Eu tive que explicar tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu tive que botar em forma de texto. E aí eu tive que guardar todos os tickets de passagem, tudo que eu comprei de novo. Comida. Tudo, até de comida eu tive que mostrar que a gente gastou, de tudo. E aí foi quando a gente entrou com um processo contra a Indigo, aquela do Catar pra Índia. A gente ganhou o processo. E não estamos ricos. Não estamos ricos. Não estamos. A gente literalmente recebeu o que a gente gastou. O advogado pediu 3 vezes mais o que a gente gastou e o juiz achou que seria de bom tom, né? Justo, né? Seria justo para a companhia a gente recebeu só o que a gente gastou. Tá bom? Não. Não. Porque com os honorários a gente acabou ficando com um pouco menos do que a gente gastou na realidade. Mas, sinceramente, a gente não sai no prejuízo, porque até hoje a gente estava no prejuízo. Sim. Porque se vocês pararem para pensar, foram muitos gastos assim no começo, a gente estava ainda em real, tudo a gente estava convertendo do real. Então foi uma porrada que a gente não estava esperando. Então eu acho que desse vídeo a gente queria falar, eu pelo menos queria passar 2 coisas para vocês. Uma é sempre saibam o que vocês estão fazendo, quais são os direitos, os deveres. Se vocês não souberem, cara, procura. Se vocês acham que tem alguma coisa errada, procura alguém que saiba. Eu não sabia se realmente eu podia entrar, como eu podia entrar, eu fui falar com o advogado. Então essa pra mim é de longe a coisa que eu queria falar. E a segunda é, estejam preparados. Saiam do Brasil preparados. Não tô falando pra vocês saírem com um carro, 50 mil no bolso, 3 iPhone, não. Mas é bom também. Mas saem assim com o mínimo para que se der qualquer problema, vocês tenham dinheiro para pegar um voo de volta pro Brasil. Cara, e o mais importante também, cara, saiba desenrolar inglês. Eu, quando era adolescente, eu era muito bobinho e falava, pô, eu não vou falar inglês, eu não vou precisar usar inglês porque eu achava que eu ia ficar no Brasil para sempre. Então, não uso isso, não é importante. Cara, quando você viaja, você vê que é importante, que às vezes é até mais importante que a sua primeira língua, entendeu? Então, se você tiver a oportunidade de investir, cara, invista no inglês, porque vai ser muito importante e mais pra frente você vai descobrir, você acha que não, mas é um diferencial, cara. Hoje em dia parece que não, mas ainda assim é diferencial em alguns países, inclusive aqui em Portugal, se você falar inglês, você já tá na frente de muitos. E é isso, a gente queria falar de todo esse perrengue, de tudo que a gente passou. Acho que a gente falou um pouco, a gente ainda nem falou de todos que a gente teve, porque a gente nem falou de Portugal, mas a gente teve mais, mas o fato foi que a gente ganhou o processo, a gente queria muito deixar isso claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado, eu sei que ficou muito grande, ficou com muita informação, mas é extremamente importante para quem quer aí tá começando como nômade digital, talvez, ou tá simplesmente querendo viajar mais países do que tá habituado, ou é a primeira vez que está saindo do Brasil. Eu acho que é extremamente importante vocês virem nosso relato, vocês escutarem, prestarem atenção no que a gente errou, no que a gente não errou, enfim. É isso, espero que a gente ajude vocês, assim como muitos outros youtubers ajudou a gente está tentando retribuir com o máximo de informação que a gente consegue passar. E é isso, se inscreva no nosso canal, que está ajudando muito, a gente está ganhando mais e mais seguidores, a gente lê todos os comentários, às vezes não dá tempo de responder, mas a gente está adorando o carinho, muito, muito obrigada, e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada. Gratidão. Tchau.